Eu estou recebendo nesta tarde a presença mais uma vez dele, Wilson Nery, advogado e membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Wilson, tudo bem, Wilson? Tudo bem? Bom vê-lo novamente. Tudo a ver. Uma camiseta aqui, Brasília. Eu pergunto para você, depois dessa movimentação aí toda que vimos acontecer ontem, Wilson, no Brasil inteiro, né? Mais de 1,5 milhão de cidadãos foram às ruas ontem em todo o país. Será que a estrutura de Brasília se comoveu ou permanece intacta, fria, como uma pedra de gelo? Nelo, primeiro eu fico muito contente, muito alegre, quando a gente percebe que as pessoas estão na rua, quer dizer, o povo vai para a rua, o povo deixa aquela comodidade, a sua zona de conforto e vai entender por que a política pública gera uma conta de energia tão cara, por que a política pública permite que eu tenha ruas esburacadas, por que a política pública permite que eu destine milhões para a Câmara Municipal e a sociedade naquela política que ela é necessitada. Na saúde ela não tem. E na questão federal também. Eu tenho hoje, por exemplo, eu verifiquei ali um cidadão reclamando, Agnello, da questão da postura do Poder Judiciário. E nós temos hoje no país, por exemplo, a questão de financiamento de campanhas políticas, essas empresas da Lava Jato que financiam, isso tudo já era para ter sido proibido se não fosse a postura inerte do Poder Judiciário, que tem uma ação lá da OAB, que está sendo julgada no Supremo, que já há uma votação por maioria proibindo que empresa financie político, e isso não acontece. Então, o despertar das pessoas, a consciência para a luta democrática é importante. Sou contra golpe. Golpe é complicado. Se eu elegi, se durante o mandato o sujeito não cometer nenhum crime, tranquilo, cumpra o mandato. Ainda que descumpra o compromisso eleitoral, vai ser cassado pelo voto. Agora, a luta democrática, a luta por direitos, ela tem que existir e eu fico contente quando vejo essa movimentação com esse viés. Agora, Wilson, a pergunta que fica por que isto não aconteceu nas urnas? Por que toda essa manifestação de indignação, de revolta, não acontece no dia do voto? E, lamentavelmente, nós estamos acompanhando eleição para eleição, cidadãos vendendo votos, se corrompendo, não fazendo cumprir aquilo que ele julga que é o melhor para o país e para si próprio. Isso muita gente falou ontem, dialogou nas redes sociais. Olha, eu estava lá me manifestando, só que no dia da votação, no dia da eleição, há muita omissão. E veja, quando eu falo que não é só aquela pessoa que vendeu o voto, porque proibir, impedir a venda do voto é um dever de todo cidadão. Então, esse que está indignado hoje e entende que o resultado da eleição não foi favorável para o país, para a cidade, para o Estado, ele tem que ser mais consciente. E mais, ele tem que participar de um partido político, sim, tem que participar de um sindicato, tem que se organizar e tem que partir para o convencimento. Porque não adianta você ir para a rua de vez em quando, você tem que estar na rua sempre. Agora, o Wilson, o que nós podemos esperar após essa manifestação que chamou a atenção não só do país, mas do mundo inteiro para uma realidade que está escancaradamente diante de nós e que fazemos questão de ignorar até então? O que nós podemos esperar daqui para frente? Afinal de contas, vão tirar querem tirar a presidente Dilma, vão conseguir isto? É uma ação política ou, enfim? Olha, eu acho que para ter validade todo o movimento popular, ele precisa respeitar a regra do jogo e culminar com medidas efetivas que atendam aos anseios da sociedade. Qual que é a grande preocupação nossa hoje? É que a política, o recurso do tributo, ele não é utilizado lá na política pública. Não vai para o posto de saúde, não vai para a escola. O recurso público, que é retirado das pessoas por meio de tributos, por vezes é abusivo. Então, eu tenho hoje um assalariado que paga muito em imposto de renda e imposto indireto, e eu tenho grandes fortunas aí que não tem tributação nenhuma. O que eu entendo, e que há um clamor, e a gente verificou que as medidas talvez da presidenta sejam nesse sentido, é de que taxação das grandes fortunas. Os ricos deverão pagar imposto. Você viu, nesse caso do HSBC, foram
7 bilhões de dólares, ou 14 vezes o dinheiro da Lava Jato desviado por barões, né, e que deve ser tributado. E, nesse caso, inclusive, muita gente tem que ser presa, pagar pelo crime fiscal que cometeu. Queremos também entender que há uma injustiça na distribuição de renda na questão da terra e de moradias. Aqui no estado de Mato Grosso, todo mundo sabe que a soja, o gado, o algodão, ao ser movimentado, paga o FETAB. Muito bem. O que é o FETAB? É para habitação e transporte. Cuidar da rodovia e cuidar da habitação. Só que na última semana, eu soube, mandaram 6 milhões de reais desse recurso que era para habitação para pagar juízes no Estado, para o Tribunal de Justiça. Precisamos discutir isso. É isso que a sociedade quer? Não quer. Ela quer que efetivamente você pague um tributo e ele vá para a política pública. Então, reforma política é essencial, reforma tributária é essencial, reforma agrária é essencial e que a presidenta sinalize efetivamente quais são os caminhos que o governo federal e aí os estaduais e os municípios vão traçar contra a corrupção, porque é impossível. Nós não podemos continuar entendendo que a empresa, lá durante a campanha, financia o político e depois ela não vai recuperar esse dinheiro. A Lava Jato está aí provando que é um grande investimento, né? Então a gente entende que medidas efetivas e eficazes contra a corrupção, a reforma agrária, a reforma política e essa reforma tributária são medidas que a presidenta deve tomar, porque é o que a rua quer. É o anseio que veio. E aí o afastamento desses políticos todos envolvidos com corrupção, que não podem continuar no parlamento, nos palácios, nos ministérios, nas secretarias, senão o cidadão vai entender que o Estado é desnecessário e vai partir para o quebra-quebra. E quebra-quebra não interessa a ninguém. Com certeza. No interior do estado também aconteceu uma grande movimentação. Veja em Sinop, na tela. Traz a matéria para mim, por favor, dos protestos em Sinop. Faixas e cartazes com os mais diferentes pedidos, com a presença de crianças, jovens e famílias inteiras. Foi assim, de forma pacífica, que a população de Mato Grosso participou do manifesto de 15 de março. Aqui em Sinop, uma das mais importantes cidades de Mato Grosso, os moradores se reuniram na avenida principal. Além de pedir o fim da corrupção no país, a população pediu paz e mais investimentos na segurança pública do estado. Por um país melhor, mais investimento na nossa segurança pública, né, que está um caos, a saúde e a educação. Em pelo menos 10 cidades do estado ocorreram manifestos. Tomara que dê resultado, espero que surta efeito. E em Rondonópolis não foi diferente, uma grande movimentação também. Veja. As cores verde e amarela marcaram as manifestações em todo o país. Em Rondonópolis, terceira maior cidade de Mato Grosso, a concentração de quase 8.000 pessoas aconteceu em uma rua próxima ao shopping da cidade. A população foi às ruas protestar contra o atual governo federal e também pelo fim da corrupção no Brasil. Além de discursos de pessoas ligadas a movimentos de luta, faixas e cartazes marcaram o protesto. Eu penso quando eu me candidatei à vaga para administrador na faculdade aqui do Mato Grosso, que a gente precisa de novos administradores para o nosso país. E eu quero que a nossa geração venha para revolucionar. E eu penso isso e é por isso que eu estou aqui no impeachment da Dilma. Fora Dilma, acabou. Bom, a gente reivindica a administração melhor para o nosso país, né? Não adianta tirar a Dilma, por exemplo, e botar um outro igual. Então a gente quer gente com responsabilidade, gente que trabalhe sério e que leve o nosso país para frente. Grande parte dos manifestantes pedia a saída ou o impeachment da presidente Dilma. A população está indignada, que a população não aguenta mais pagar pelos erros de governantes corruptos. Nós estamos aqui para dizer, não aceitamos a corrupção. A nação brasileira não vai se curvar a ladrões do nosso dinheiro. Dilma, pede para sair. As manifestações contra a corrupção e contra o governo de Dilma Rousseff aconteceram em vários estados do país e também em outras cidades do mundo, como Londres e Nova York. As manifestações foram organizadas pelas redes sociais nas últimas semanas. Um aparato policial foi montado para garantir a segurança dos manifestantes.
Cerca de 50 policiais, entre força tática e tropa de choque, estavam a postos para combater qualquer tipo de vandalismo. Os manifestantes percorreram as principais ruas do centro. O ato terminou de forma pacífica por volta das 7 horas da noite. Eu não sei se eu estou enganado, mas o que eu pude perceber nessa manifestação por todo o Brasil, aqui em Mato Grosso, no interior, como nós mostramos aí, é que a questão não passa só por Brasília. Eu acho que essa insatisfação, essa indignação é em todas as áreas, é no governo federal, é no governo estadual, é no município, ninguém aguenta mais, sabe? A população, como você disse, vem sendo achatada, massacrada, humilhada, desrespeitada em todas as áreas. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: vamos efetivamente acordar esses nossos agentes políticos? Ou isso não vai passar desta manifestação pública e ficar do jeito que sempre esteve? Olha, a ideia, a expectativa nossa é que o movimento não fique só nessa coisa atemporal, cíclica, de vez em quando eu vou para a rua. A ideia é que esse movimento seja permanente e qualquer movimento de repúdio ao mal, repúdio à violação de regra, a violação da democracia e repúdio à ditadura, né? Porque tem muita gente que faz a manifestação e eu fico assim impressionado, Agnello, porque ela, por vezes, não percebe o que ela está dizendo. Muita gente se manifestando contra a corrupção com a camiseta da CBF, que é uma das entidades mais corruptas desse país. Sim. Já foi objeto, inclusive, de CPI. E ela foi uma das grandes culpadas desse fracasso em todos os sentidos da Copa do Mundo. Então, essa indignação, ela tem que ter norte, ela tem que ter rumo. Ora, eu não concordo com a presidenta, mas eu também não concordo com o governo do Estado. Eu não concordo, por exemplo, em que 40% de tudo que eu pago de energia seja ICMS. Vou ter que repactuar isso, né? Vou ter que repactuar essa questão das escolas. Escola em tempo integral, não em tempo integral. A política de segurança. Caramba, eu tenho hoje um policial na rua, Agnello, com um salário achatado. Policial civil, policial militar. Qual é a tranquilidade que esse profissional vai ter para trabalhar, para exercer com dignidade a sua função? Né? A gente verifica que em todos os movimentos, em todos os momentos, são chamados, por exemplo, momento de risco. O pessoal da Defesa Civil, bombeiros, né? Nós estamos valorizando esses profissionais adequadamente, estamos valorizando os professores. Então é isso. Isso chama-se política pública, efetividade. E isso passa pela sociedade, passa por uma manifestação constante, permanente, pedindo melhor escola, pedindo melhor estrada, melhor rua, né? Melhor segurança, melhor praça. Hoje, em Cuiabá, Várzea Grande, você não tem praça para ir. Aí a galera fez um grupo de skate lá no bairro Cristo Rei para trabalhar um ginásio de esportes abandonado. A prefeitura mandou a polícia bater na gurizada, molecada, quando a gente tinha ali crianças, adolescentes, que ao invés de ficar na rua, estavam lá, recuperaram o ginásio Ferreirão e estavam tranquilos, fazendo skate, trabalhando escola de pintura. Foram impedidos de continuar. A Guarda Municipal foi lá e prendeu todo mundo. Né? São esses abusos que a gente entende que o Estado não deve fazer, que o município não deve fazer e que a União tem que respeitar as pessoas. Com certeza. Bom, fala-se agora no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Há um abaixo-assinado, já foram colhidas em torno de 500 mil assinaturas pedindo a saída da presidente da República. Até que ponto isso seria possível hoje, uma vez que a grande maioria do eleitorado brasileiro a elegeu meses atrás, ela está iniciando o seu segundo mandato, está apenas no terceiro mês do seu segundo mandato. Até que ponto é possível hoje o impeachment e até que ponto isso não vai passar de uma grande ação política para desestabilizar o país? Veja só, quando a gente fala de corrupção, por exemplo, essa história da Petrobras, ao que me consta, 1 bilhão e 200 milhões de reais foram desviados, ou pelo menos foram constatados o seu desvio até agora, por enquanto. Só que o desvio de dinheiro no esquema do HSBC é 14 vezes mais, é muita grana. Então, na verdade, eu não posso apenas entender
que esse ou aquele governo é político. Há uma estrutura política que ela é corrupta ao longo do tempo. E a questão de qualquer impedimento. Veja bem, o artigo 85 da Constituição fala ali as hipóteses em que você pode cassar o mandato do presidente da República. Então, geralmente é que o presidente tenha cometido algum crime no curso do mandato. E aí você falou bem, Dilma tem 2 meses e meio de mandato, do segundo mandato. Não cometeu nenhuma infração nesse período ainda, pelo menos ao que nos consta. Então não haveria nenhuma razão jurídica para qualquer impedimento. É lógico que todo esse barulho político desestabiliza, mas tem um lado positivo, Agnello. O primeiro é que muita gente foi para a rua. O ruim é que eu vejo ali na manifestação, não há índios, não há negros, ou seja, há uma população, digamos, mais de classe média elitizada que imperou essa manifestação e isso não viola a legitimidade, é tranquilo, tem que se manifestar. Só que eu entendo que os estratos sociais todos deveriam estar se manifestando se concordam ou não com a questão do impedimento político, né, do impeachment político. Entendo que não, entendo que foi eleita Dilma, foi eleita pela maioria, deve concluir o mandato, agora deve fazer sim as reformas profundas, a reforma nessa questão política, na questão da reforma agrária e a tributária, sem dúvida nenhuma. Nós já vimos ontem mesmo uma grande manifestação no Palácio da República, obviamente no sentido de que algumas providências já sejam tomadas a partir de hoje, a fim de que a população possa perceber já uma atitude, uma mudança de comportamento do Planalto Central. Agora, saindo um pouco dessa questão de Brasília e dessa manifestação, tudo a ver com isso, com 80 dias no governo, Pedro Tax revela mais um escândalo. Desta vez, a auditoria feita pela Controladoria do Estado identificou mais desvios na ordem de 100 milhões de reais. E agora, o governo quer recuperar esse dinheiro. Reportagem de Grace Lima com imagens de Oswaldo Pereira. Acompanha comigo mais um escândalo. Na tela. A auditoria no Tesouro de Mato Grosso trouxe à tona o desvio de mais de 100 milhões de reais da conta única do Estado. A fraude teria ocorrido no período de 2003 a 2011, beneficiando com 16 milhões de reais 41 pessoas físicas entre servidores e parentes de servidores e 12 pessoas jurídicas através de 86 milhões de reais. Então, o que nos cabe agora, recebendo o ressalto, a Procuradoria recebeu agora, neste momento, achados de auditoria por meio de um relatório da Controladoria. Então, é a partir deste momento que eu posso dizer a vocês que ações deverão ser propostas, tentando recuperar naquilo que ainda estiver ao alcance do Estado, aquele volume de recursos que saiu dos cofres do Tesouro e sem explicação e sem motivo plausível. Junto com o CIRA, vocês vão fazer um trabalho aí de investigação, né? Exatamente. O CIRA, na verdade, nos coloca, e a partir do momento que for instalado, ele já foi criado, será instalado, ele nos coloca uma estrutura de inteligência fiscal e inteligência patrimonial. E a Procuradoria vai precisar dessa estrutura de inteligência para poder fazer o quê? Para enxergar o ativo, enxergar patrimônio. É esse patrimônio que nos interessa, para que ele seja objeto de recuperação, de restauração desse dano que foi apontado pelo relatório da Controladoria. A Secretaria de Estado de Fazenda identificou que a fraude acontecia devido à vulnerabilidade do sistema, já que o serviço ainda é feito manualmente na Cefaz. Nós pedimos, né, no primeiro dia de governo, para que a CGE, a Controladoria Geral do Estado, fizesse um levantamento dos processos da integridade do funcionamento do Tesouro do Estado. O que nós encontramos de inconsistência, nós estamos montando um plano de providência para sanar isso no menor espaço possível. Estaremos na próxima semana protocolando nos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, a própria CGE, aquelas ações que nós faremos para ter uma maior integridade sobre o Tesouro do Estado. A auditoria também identificou 95 milhões de reais pendentes, o que indica que esse valor pago não tem credores identificados. Para recuperar os ativos e investigar crimes financeiros, tributários, corrupção e lavagem de dinheiro, Pedro Tax, ainda esta semana, irá implementar oficialmente na sede do Ministério Público Estadual o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. O secretário adjunto de Segurança Pública, Fábio Galindo, será o coordenador da instituição.
E o governador diz que quer de volta os 100 milhões desviados da conta única do Estado. Já chegou o momento de passar o Estado a limpo, de investigar tudo aquilo que estava debaixo do tapete e de chegar aos verdadeiros culpados, que foram aqueles que enriqueceram às custas do erário público. Eu fiquei intrigada com a palavra que você falou, sufocamento patrimonial. Como que é isso? Na verdade, nós sabemos que quem age movido pela corrupção ou pela sonegação, age por uma ambição patrimonial desmedida, ou seja, ele quer ganhar dinheiro fácil e muito dinheiro às custas do dinheiro público. Nesse sentido, então, ao invés de trabalhar única e exclusivamente com a pena privativa de liberdade, que é a prisão, o CIRA passa a ter uma estratégia a mais, que é trabalhar no sufocamento patrimonial das organizações criminosas, que é cortar o fluxo financeiro para que aquela organização criminosa de roubo de dinheiro público deixe de existir. Ô Wilson, antes de nós encerrarmos aí, você tem acompanhado através do movimento de combate à corrupção, e, enfim, você tem sido um defensor de que as coisas verdadeiramente sejam trazidas claras. Mais um escândalo, mais um desvio de recursos milionários. Até quando nós vamos conviver com isso no estado de Mato Grosso? A vantagem do governador Pedro Táxi, e que começa agora, tem essa meta dos 100 dias, é que ele tem estruturado bastante aí alguns órgãos para exatamente fazer essa atuação. A Controladoria Geral do Estado, por exemplo, recebeu muitas tarefas, tem dado a resposta que o Estado precisa e não é de agora, é de há muito tempo. Porque a coisa funciona assim, Agnello, você faz o controle interno, há algo que é evidenciado de irregular e a autoridade é chamada, é alertada, olha, está aqui um relatório, né? E isso foi feito sempre. A vantagem do governador Pedro Táxi é que ele tem dado ouvidos a essas orientações, inclusive acabou montando um coletivo, uma estrutura, para buscar a recuperação desses ativos, né? Buscar fora do país, inclusive, se for o caso, recuperar aquilo que é desviado. Tem aí o gabinete de prevenção à corrupção, também a secretária Adriana, né, tem tido um empenho e vai fazer esse diálogo com as instituições, etc., sempre nessa ideia de valorizar a probidade, valorizar a ética em respeito a ter uma política pública de qualidade para as pessoas e que o dinheiro que a pessoa paga em tributo de verdade seja utilizado para o bem das pessoas. Do contrário, nós estamos perdidos. O estado de Mato Grosso, infelizmente, passa talvez pela pior crise já vista em todos os anos de uma administração pública, porque é vergonhoso o que nós estamos vendo acontecer por conta de administrações desastrosas e mal intencionadas, como vimos muitas olhando para trás. Wilson, obrigado aí pela sua participação. Grande abraço, obrigado pela entrevista, desejo a você sucesso, boa sorte. Vou trazer você aqui mais vezes, viu? Sempre chamado, viremos.